Estimado Olímpio Facchini, prazer e muita honra recebê-lo no Na Boca do Povo. O estimado Olímpio Facchini, eu estava olhando aqui, estimado professor. Aliás, não tive o privilégio de ter sido seu aluno. E isso até me frustra, porque quem foi seu aluno sempre disse, Neri, não era fácil o professor Olímpio, ele era durão. Tem hora que ele era chato, mas a gente aprendia com ele. A nossa diretora da TV aqui, a Elisiane Felipe Gonçalves Anani, dizia, Neri, fui aluno do professor Olímpio. Ele não era fraco, mas a gente aprendia. O ensino era de outra maneira. Vamos conversar isso tudo no programa Na Boca do Povo, mas eu queria agradecer muito a gentileza dessa abertura numa agenda do aposentado professor, depois de mais de 3 décadas aí no magistério, na educação, que é uma coisa tão importante para nós falarmos do programa Na Boca do Povo, de você poder estar aqui com a gente para fazermos o programa Na Boca do Povo, falarmos da sua história, que é uma história bonita, e principalmente quando se fala em educação, família, é uma coisa que me dá muito prazer em poder conversar sobre isso. Obrigado por ter vindo, professor Olímpio Facchini, Na Boca do Povo, RBA TV, que completa agora, no final desse ano, 18 anos no ar, que também acho que é uma coisa muito importante que aconteceu para o Alto Vale, como foi a Unidade, completou 50, como foi a MAVE, enfim, outras instituições tão importantes, Câmara Júnior, que o Rio do Sul e o Alto Vale ganharam como presente nessas andanças aí de Rio do Sul, mais de 100 anos, 86 de emancipação. Obrigado por ter vindo, estimado. Eu que agradeço, Neri. E quero dizer para ti que eu estou, assim, surpreso e, ao mesmo tempo, honrado e lisonjeado pelo teu convite, não é? Como também da tua produção, para comparecer a esse tão famoso programa, não é? Da RBA, Na Boca do Povo. E me coloco à disposição para que você, de repente, faça as perguntas que achar conveniente para lembrar alguma coisa da vida da gente, não é? Como educador, como pai, como professor, etc. É verdade. E eu, quando olhava, sabe que eu fiz umas tratativas com o teu estimadinho, um jornalista, o Rodrigo, né? A gente tem umas conversas sempre na rua, a gente se encontra no cafezinho da ministra. E eu disse, Rodrigo, eu preciso levar o teu estimado pai Na Boca do Povo. Neri, pô, olha, sabe que eu já tinha pensado nisso? Meu pai merece. Filho é filho, né? Filho é filho. Mas eu vou te dizer que ele tinha razão, e vou dizer por quê. Veja bem, falar de educação, eu falava na abertura, eu acho uma coisa fantástica, genial. A gente se depara todo dia com muita coisa que a gente vê que falta educação. Falta, talvez, mais escolaridade. Isso tudo nós vamos falar no programa um pouquinho. E você, que veio lá de Laurentino, família tradicional, Facchini, casou com a Maria, teve os filhos, Luciano, advogado, Patrícia, turismóloga, Rodrigo, jornalista, e a Priscila, bióloga. E hoje você, além de toda essa história na educação, tem os netos, né? Natália, hoje com 18 anos já, Gustavo com 16, a Catarina com 11 e a Maria Luísa com 9. Isso é um privilégio para um cidadão que tem uma história voltada à educação, que tem uma família bonita, que tem os netos maravilhosos e que vive numa sociedade, como diz Lorival Goulart, eu sempre faço essa menção aqui, que a gente considera, com todos os seus problemas que temos, ainda é um cantinho do céu. Então, falar com o Olímpio Facchini, eu queria muito que você contasse a sua história, porque Laurentino é a nossa vizinha cidade. Irmã de Rio do Sul, como é a Aurora, como é Lontras, como esses vizinhos estão coligados. O cordão umbilical praticamente o mesmo. O Alto Vale é assim. Essa sua história, estimado, fique à vontade. Como tu disseste, Neri, eu nasci em Laurentino, aqui próximo a Rio do Sul. E já desde pequeno, meu pai sempre insistia. Meu pai era agricultor, né? E teve muitos filhos. Eu sou o mais velho da família, né? Num total de
12 filhos. Você é o mais velho? Eu sou o mais É velho. esse... Ali eu tinha 3 anos de idade. O bambino que está aqui? É. É esse aqui? Esse mesmo. Que idade você tinha aqui, Olímpio? 3 anos de idade. 3 anos de idade, lá em E Laurentino. vê como eu era bonitinho, ó. Queridinho. Depois a natureza andou me sacaneando, sabe? Vai me prejudicando lá na frente, né? Verdade, é. Mas o meu pai sempre insistia, Olímpio, vai estudar e tal, porque o cabo da enxada não faz bem para ti e tal. E eu logo, né, estudei no começo em Laurentino, né, no Teresa Cristina, e depois vim para o Colégio Dom Bosco de Rio do Sul. No secundário. Ali eu fiz, ali eu fiz a admissão. Assim, a admissão no Colégio Dom Bosco. Admissão, né, nas férias. E depois, então, parti para um curso que existia naquela época, chamado de clássico ou científico. Eu fiz parte em Rio do Sul e parte no Colégio São Paulo de Ascurra. Ascurra era um seminário? Era um seminário. Você tinha também vocação para padre na época? Mais ou menos, né? É que lá o estudo era gratuito, né? Então meu pai me indicou para lá, né? E eu fui lá para estudar. Posteriormente eu fiz o científico e do científico parti para a Universidade Federal de Santa Catarina, onde me formei como filósofo e historiador. Meu historiador, está aqui. Você, naquela época já se procurava a Universidade Federal em Florianópolis. Sim. Isso há quantos Naquela anos atrás? época era a estimado? Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, não é a estrutura que existe hoje, não é? Por isso que alguém pergunta assim, mas tu te formou em que curso? Na realidade não havia curso, havia faculdade apenas e habilitava o indivíduo a ter, no meu caso de professor, não é? Habilitação em História e Filosofia. Em Filosofia, e depois, mais tarde, também Sociologia. É. E você daí acabou fazendo uma pós-graduação lato sensu em História pela Univale ainda. Univale. Mais Isso na bem frente, mais tarde. Lá em Itajaí, provavelmente. Itajaí, Univale era só sim. Itajaí na época, Sim. né? Hoje E por já... indicação da própria Unidade, não é? Que pediu para que eu fosse para lá fazer a pós-graduação. E uma outra pós-graduação já tinha feito em Santa Rosa, lá no Rio Grande do Sul, também em período de férias. Por quê? Porque durante o ano nós tínhamos que trabalhar, não é? Durante o ano letivo não tinha como sair. Eu sempre trabalhei os 3 períodos, não é? Trabalhava? 3 períodos. Os 40 anos de trabalho, os 3 períodos. De manhã, de tarde, Manhã, de tarde e noite. Para poder sobreviver, porque Sim. o professor, desde aquela época, É. não lembro que ganhou babilônios de dinheiro. Não, não. Eu não lembro desses momentos. Se existiu, não vi, não conheci e não conheço um ex-professor meu que não ganhei muito dinheiro dando aula. Eu era professor público estadual, né? E lotado no Colégio Henrique Fontes. E quando vieram os filhos, não é? No 3º filho, disse, pô, as despesas vão aumentar. Aí eu parti para a pós-graduação. E aí o Vigans ficou sabendo, né? Na antiga FEDAV, me convidou para lecionar. Aí eu fui lá conversar com ele e tal. Daí eu digo, Vigans, qual é a disciplina que tu estás me oferecendo? Metodologia científica. Ninguém quer pegar essa disciplina. Queres pegar ou não? Aí eu digo, bom, é a minha oportunidade de entrar como professor na universidade, não é? E depois me aposentei em 2005. 2005. Na própria unidade. É, e você ainda foi fazer um mestrado na Fundação, na FURB em Blumenau também, Exatamente. Fiz o mestrado, eu, a Celi Wolff, não é? E o José Ernesto de Favre. Fomos indicados pela unidade, né? Para fazermos o mestrado lá. Fomos os 3 primeiros a fazer o mestrado pela unidade. E até foi interessante porque a unidade nos deu todo o incentivo, todo o estímulo, todas as condições para a gente fazer o mestrado lá. Foram 4 anos em que a gente fazia no final de semana. Você trabalhava durante a semana? Trabalhava durante a semana, sexta à tarde, sábado de manhã e sábado à tarde, para a FURB. Só que nós tínhamos outros colegas do restante do estado e eles não tinham a assistência por parte da fundação, né? Era por conta própria. E a Unidade, ele até se admirava, mas como a Unidade financia todas as despesas de vocês, livros, hotel, estudos e tal, tudo. A unidade foi parceira. Ah, sem dúvida, E precisava dos professores com mestrado. sem dúvida. Não tinha como, né? Por isso que ela é tão rica de conceito. Por isso que a unidade, nesses 50 anos, é tão rica de conceito. Não só em Santa Catarina, como no Brasil afora.
Aproveitando a deixa sobre a Unidade, soubeste da manchete de hoje? Soube dessa semana que foi aprovado o curso de medicina. E aqui no programa que eu fiz há uma semana atrás com o reitor Célio e o vice-reitor Alcir, eu perguntava sobre isso. E eu perguntava, não tem volta? Não tem mais volta nele, só falta bater o martelo. Coincidentemente, uma semana depois, 4, 5 dias depois, foi batido o martelo. Foi aprovado por unanimidade o curso no de Conselho medicina. Estadual de Educação, Exatamente. né? Isso demonstra, antes de nós continuarmos sobre a sua trajetória, o professor Olímpio, que quando, eu sempre tenho assim, ó, os líderes políticos, quando unidos, mais comunidade, mais, enfim, os diretores da nossa Unidade, ex-alunos, professores, médicos que foram importantes também para isso, foram preponderantes, quando unidos, vaidades e ciúmes e brigas de lado, vamos botar para debaixo do tapete ou no lixo, as coisas acontecem. Quer dizer, isso foi o quê? Uma vitória de um político? Não, mas foi vitória de uma comunidade. Isso é uma coisa fantástica. É um presente para os 50 anos, inexoravelmente inesquecível. Tu vê, Neri, há 50 anos atrás, os dirigentes da Unidade colocaram várias vezes, né, a dificuldade em se implantar o ensino superior em Rio do Sul, no Alto Vale. E agora, né, foi coroado com a criação, com a aprovação do curso de medicina. E como a Unidade, o reitor Célio e o vice-reitor Célio diziam aqui nessa poltrona, há uma semana atrás, Neri, vai acontecer, não tem volta, já aconteceu agora, e nós vamos primar pela qualidade do corpo docente, que é os professores que nós precisamos ter. Temos ótimos médicos em Rio do Sul, nós temos residência médica em Rio do Sul. Pois é. Como é que nós não podemos ter o curso de medicina? E a nossa faculdade ou a nossa universidade, eu sou da época da FEDAV, que tinha só administração de empresas, mas hoje é a nossa unidade. Ela tem sim cacife para ter o curso de medicina. Tem tudo quanto é canto do Brasil? Tem. Por que não pode ter Rio do Sul? Que é o Alto Vale, tem 300 mil habitantes, que está no coração do estado de Santa Catarina. Basta ver os índices de aprovação que ela conseguiu até hoje. Nos últimos 10 anos, só teve conceitos superiores. Só né? conceitos. Então, As premiações demonstram. Claro. Essas premiações não são aquelas que se paga para ir lá no jantar. São premiações mesmo com notas, avaliações da escolaridade, do ensino educacional. Bom, viramos a página, Unidade, curso de medicina, não tem mais volta. Estimado, essa foto aqui é a foto da família do Olímpio, porque aqui é muita gente, hein? São 11 irmãos, não é? 11 São irmãos 12 aqui? filhos. Mas na época, né, Olímpio, era praticamente muito Na época parecido, imperava a ideologia, inclusive o próprio pároco do local dizia, né? Quanto mais filhos uma família tiver, melhor para sustentar os pais e tal. E daí, dá de fazer filho, né? E também não tinha opções, né? Era trabalhar, roça, casa, Sim, agarradinho papai e mamãe. Como é que não vai acontecer? Vai acontecer. claro. Olha o que eu digo. Isso eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, que só tiveram 3 filhos. Também morreram cedo, coitado. Meu pai morreu muito cedo. Água de morro abaixo, fogo de morro acima. E quando bate a coceira, ninguém segura, estimado. A nossa banda Chapéu Preto!